Muita gente acha que o clima do planeta está maluco. Chuvas torrenciais que deixam países inteiros debaixo de água, geleiras derretendo, seca, furacões. Por que isso está acontecendo com o planeta? Está esquentando o mundo. A natureza, ela reclama, né? Ela pede de volta o que é dela. Acho que com abusos e abusos de anos e anos e anos, a natureza agora está respondendo. O próprio homem está fazendo que o clima mude. O tema do programa de hoje é mudanças climáticas. Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, no efeito estufa, em buraco na camada de ozônio, no El Niño. Hoje você vai saber qual a relação desses elementos com as mudanças do clima no planeta. Antes de mais nada, vamos falar sobre o ciclo do carbono. Você sabia que o CO2, ou dióxido de carbono, é o maior responsável pelo efeito estufa? O elemento químico carbono é a base de todos os seres existentes na Terra. Ele é absorvido na fase de crescimento de qualquer ser vivo. Os vegetais capturam o carbono através da fotossíntese. Esse processo, agregado à respiração e decomposição, mais os fenômenos naturais como queimadas espontâneas e erupções vulcânicas, formam um fluxo de carbono entre a atmosfera e a superfície terrestre. O principal fator para o aumento do aquecimento global são as atividades humanas, que liberam uma quantidade excessiva de dióxido de carbono e outros gases estufa. O lixo, por exemplo, com a decomposição, ele libera gás metano. Carros e indústrias despejam gases de efeito estufa na atmosfera, os carros mais do que as indústrias. Grande parte da energia gerada no mundo vem da queima de combustíveis fósseis. Geladeiras, espumas e aerosóis que ainda usam CFC aumentam o buraco na camada de ozônio. Milhões de toneladas de dióxido de carbono são liberados por causa de queimadas, desmatamento e alterações do uso do solo pela agricultura. A opção de adotar um modelo econômico baseado no uso de combustível fóssil faz com que as concentrações de gás carbônico e de gases de efeito estufa na atmosfera não parem de crescer. Agora alguém poderia me perguntar, mas e o buraco na camada de ozônio, o que tem a ver com esse processo? Cuidado com a confusão. Aquecimento global é uma coisa e buraco na camada de ozônio é outra coisa. Para deixar bem claro. Como o próprio nome diz, o aquecimento global envolve a elevação da temperatura da Terra. É o chamado efeito estufa, que faz parte dos processos naturais do planeta. Por causa dele, a Terra não é gelada. A queima de combustíveis fósseis e a destruição de florestas, por exemplo, aumentam a emissão dos chamados gases estufa. Com o aumento do nível desses gases na atmosfera, a Terra encontra uma barreira que a impede de devolver para o espaço parte da energia solar que recebe. É isso. Como ficamos com mais energia do que conseguimos devolver, o planeta acaba esquentando mais. Já o buraco na camada de ozônio é um fenômeno bem diferente. A camada de ozônio é uma espécie de escudo que fica nas partes superiores da estratosfera, a 40 mil metros da superfície da Terra. Essa camada funciona como uma barreira que reduz a incidência de raios ultravioletas sobre o solo. A destruição, que é mais grave nos polos, faz com que a Terra receba esses raios em excesso. Isso provoca maior incidência de câncer de pele e catarata. As produções agrícola e pesqueira também podem ser afetadas. Agora que ficou clara essa diferença, vamos saber melhor o que acontece com o mundo por causa desse aquecimento. A temperatura global aumentou cerca de 0,6 graus Celsius no século XX. Projeções mostram que, mantido o nível atual de gases de efeito estufa, a temperatura média global pode se com o mundo por causa desse aquecimento. A temperatura global aumentou cerca de 0,6 graus Celsius no século XX. Projeções mostram que, mantido o nível atual de gases de efeito estufa, a temperatura média global poderá aumentar entre 1,5 e 5,8 graus Celsius nos próximos 100 anos. Isso acabaria provocando também a elevação do nível dos oceanos em até 90 centímetros. As consequências desse aumento de temperatura são visíveis.
derretimento de geleiras, aquecimento dos mares, secas prolongadas, diminuição da cobertura vegetal, enchentes, furacões, ciclones, tempestades de raios. Olha, muitas vezes quem leva o crédito por todas essas mudanças é o El Niño. Mas será que é ele mesmo o vilão dessa história? Na verdade, o El Niño ocorre por causa do aquecimento das águas do Pacífico. Isso acontece periodicamente há cerca de 6.000 anos. A diferença é que com o aquecimento global, os efeitos do El Niño passaram a ser mais notados. O mundo todo sente o impacto dessas mudanças, mas já existem discussões apontando que são os países pobres que vão sofrer mais com o efeito do aquecimento global. Esses países têm menos estrutura para enfrentar catástrofes climáticas e são os mais vulneráveis à escassez de alimento e de água. E quais seriam as consequências para o Brasil? É inevitável pensar no destino das cidades litorâneas, nas chuvas intensas e nas secas, por exemplo. O Brasil é um país grande, de dimensões quase continentais. Uma mudança climática teria efeitos dramáticos a longo prazo, não só no que diz respeito à vida no litoral, mas à propagação de doenças e coisas desse tipo, a mudança do padrão agrário no país, o ressecamento de florestas. Quer dizer, não é um assunto para brincadeiras, é um assunto sério que tem que ser encarado seriamente. E é muito necessário que a sociedade brasileira esteja atenta e participe desse processo. Então, o que pode ser feito para reverter esse quadro? Cientistas que estudam as mudanças do clima em todo o mundo são unânimes. É preciso reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Um dos caminhos está na adoção de uma matriz energética que utilize fontes renováveis de energia. A utilização de energia eólica, biomassa, energia solar e hidrelétricas em substituição à queima de combustíveis fósseis pode dar uma enorme contribuição nessa questão. Mas o grande debate está em torno da aprovação do Protocolo de Kyoto. O acordo, que existe desde 1997, faz com que todos os países do planeta se comprometam com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Para entrar em vigor, o protocolo tem que ser ratificado por 55 países que representem 55% das emissões. Os Estados Unidos, que são responsáveis por 25% das emissões do planeta, se recusam a assinar o acordo. O Protocolo de Kyoto é considerado o melhor e o mais avançado acordo sobre mudanças climáticas a que se chegou até agora. Os países ricos, maiores colaboradores do aumento da temperatura da Terra nos últimos 200 anos, devem se comprometer com a redução das emissões. Já os países em desenvolvimento devem planejar o seu crescimento desde já, pensando em fontes de energia renováveis. Além dos Estados Unidos, estão na lista de quem não ratificou o protocolo: Rússia, Canadá, Austrália, Polônia. O Brasil já ratificou o protocolo e assumiu um papel de liderança nas negociações para que o acordo entre em vigor. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se empenhou pessoalmente para os avanços das negociações do Protocolo de Kyoto. Criou o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas para abrir o debate sobre esse tema com toda a sociedade brasileira. O acordo precisa ser ratificado pelas nações signatárias do protocolo. Mesmo que ainda não tenha sido ratificado e não esteja em vigor, o protocolo já trouxe consciência sobre as mudanças climáticas e criou um modelo para ser usado no combate ao problema. Independentemente do protocolo de Kyoto, os países da União Europeia vão criar o seu próprio protocolo de Kyoto, porque no protocolo de Kyoto é criada a figura das as trocas de carbono. E provavelmente os europeus vão organizar o seu próprio escritório de trocas de carbono e vão colher as melhores oportunidades, o que eu acho que vai acabar forçando a indústria americana a pressionar o seu próprio governo. Uma das conquistas do protocolo foi a criação do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que integra países ricos e pobres no comércio de créditos de carbono. O MDL permite que os países desenvolvidos reduzam suas emissões fora de casa.
Eles podem abater de suas metas a redução de emissão provocada por projetos que eles financiarem nos países em desenvolvimento. No Brasil, já existem empresas preparadas para atuar nesse mercado. A usina Vale do Rosário, no município de Morro Agudo, interior de São Paulo, está apostando no potencial para vender créditos de carbono. A usina Vale do Rosário usa o bagaço da cana para gerar energia que é usada na própria usina. O que sobra é vendido para a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Na última safra de cana foram gerados 45 megawatts. 15 foram usados na usina e 30 foram vendidos. Com essa energia, dá para abastecer mais de 100 mil consumidores. Essa energia seria gerada com óleo diesel, ou seja, jogando mais dióxido de carbono no ar. Com esse processo, deixaram de ser emitidas 500 mil toneladas de carbono no período de maio a dezembro de 2002. A torcida agora é pela ratificação do Protocolo de Quioto para que as empresas estrangeiras que já demonstraram interesse pelo projeto comecem a comprar seus créditos. Tem um projeto aí para vender 550 mil toneladas métricas de dióxido de carbono. É um projeto de cogeração a partir do bagaço de cana, geração de energia elétrica. A gente, vamos dizer, se baseou nos procedimentos que o protocolo vem apontando como necessário você fazer. Você teria que ter o aval do Executive Board das Nações Unidas, do quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que hoje, vamos dizer, ainda aguarda a ratificação a nível mundial do protocolo de Quioto. Depois disso, a gente oficializa o crédito de carbono. A questão das mudanças climáticas é global. Portanto, deve-se buscar soluções conjuntas. Ao mesmo tempo, se cada nação incentivar o uso de energias renováveis e o mercado de carbono, o planeta inteiro vai lucrar. A nós, cidadãos, cabe ficar atentos, participar de discussões e pressionar os governos para que atuem com responsabilidade, comprometidos com o futuro do planeta.